A gente vai até que hora? Deixa eu falar, né? 7h30. 45 minutos. Você não pede para colocar um fundo aqui para mim? Peço. Alguém tocando? Graça e paz, meninas. Só tem menina aqui hoje, né? Tem os meninos ali no fundo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de ver muitos rostinhos aqui. Nossa missionária vovó do ano. Muito feliz de ver vocês. Muito feliz de estar de volta nessa casa. Choveu, fez frio, mas nós estamos aqui. É uma honra servir ao Senhor, é uma honra que é a nossa amizade, que é a nossa unidade, independente das nossas diferenças, lutas, do pouco tempo que nos sobra, mas eu imagino o esforço que vocês tiveram para preparar isso aqui, para estarem aqui. Então, que o Senhor coloque sobre vocês uma porção mais que dobrada, uma porção de infinito amor, porque o nosso esforço aqui nessa terra para resplandecer o seu reino não será em vão, não passará em vão. Amém? Eu queria já te dar um recado, que eu estou sem óculos. O Teteu quebrou meu óculos. Então, as irmãs ali do fundo, eu estou vendo, como Paulo falou, sombra, como um espelho. Mas não fique preocupada que no final eu vou aí conversar com vocês, dar um abraço em vocês, que eu não cumprimentei. Então, a gente está meio vendo e meio não vendo. Eu vou pegar o computador ali, que eu trouxe para poder ver maior, porque na Bíblia hoje não vai rolar, não. Eu estava vindo para cá e meditando na mensagem que vocês estão trabalhando, né? Transbordar. E como é um chá, a senhora fez café? Tem café aí para vocês, meninas? Vocês ficam bem acordadas, viu? Quem precisar, levanta lá, toma um café, dá uma esticada, porque hoje nós vamos navegar bastante na palavra. Para a gente poder entrar num lugar mais profundo em Deus. Eu vinha para cá e eu vinha com aquele louvor, um cântico, na verdade, que já fica muito tempo na minha cabeça, né? Que fala que te adorar é o que me sustenta de pé. Vocês conhecem esse? Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E que você se sinta assim nessa noite. Que você se sinta consciente de que as nossas estratégias estão guardadas em Deus, por Ele, e que são elas que nos sustentam. É Ele que nos põe de pé, é Ele que nos trouxe até aqui. Não é a nossa justiça própria, não é a força do nosso braço. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Tati, como a pastora Roberta falou, esposa do pastor Naná. Nós estamos servindo agora lá no Guarujá, que é a nossa terrinha. A pastora e o pastor conheceram a comunidade que a gente fez parte, foram lá, declararam sobre a nossa terra. Ficou uma comunidade muito conhecida ultimamente por causa do Projeto Escudo, né? Que a polícia do estado de São Paulo está fazendo esse trabalho. Vocês devem ter visto nos jornais. E eu até conversava com um pastor amigo nosso e eu falava, né? As cidades do litoral, elas sofrem grandes apostasias. E é legal a gente falar sobre isso no encontro de mulheres, porque nós mulheres somos conhecidas na Bíblia por mulheres que compram as brigas, né? Abigail, Débora.
E nós, como atuações proféticas, precisamos comprar brigas nas nossas cidades, nos ares celestiais. E eu falava para esse pastor amigo meu, eu falava, olha, se fizer um pente fino nas cidades do litoral do estado de São Paulo, nós não vamos só encontrar a violência que estamos encontrando, essa quantidade de drogas, mas nós vamos encontrar uma grande prostituição com as crianças. Essas são as 3 áreas de atuação do espírito jezabélico: a prostituição, o tráfico e a ostentação, que são as drogas e a ostentação, o glamour, o dinheiro, a vida fácil. E as nossas crianças estão aí, na linha de frente, tomando esse tiro todo. É que não aparece, a mídia veicula o que ela quer. Então, antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós nessa noite, eu queria que você pudesse, nos seus momentos de oração, orar pela sua cidade, declarar sobre os bairros de Praia Grande, Cubatão, Santos, Guarujá. A gente vê uma decadência por mais de uma década nessas cidades. Parece que o negócio não anda, não flui. As nossas igrejas em escândalo atrás de escândalo. Então, que se levante nós, né? Que se levante um entre a Babilônia e o Senhor se fará presente. É nisso que eu creio. E nós estamos lá, enaltecendo o nome do Senhor, comprando as brigas proféticas, declarando sobre a nossa cidade. Nós estamos à frente de um grupo de apoio à adoção há 7 anos. Eu e meu esposo também estamos há 7 anos na fila. Nós temos nosso filho biológico, mas já tínhamos no coração de adotar. E nós temos visto também, né, a preocupação que nós temos como cristãos nessa área. Quem são os nossos órfãos? Quem são as nossas viúvas? E qual é a minha parte para com eles? Né? Eu sempre costumo dizer que se a igreja não andar no espírito de adoção, então em que espírito nós estamos andando? E eu não estou falando de uma forma eloquente, como se todas nós tivéssemos que sair daqui desta noite e adotar uma criança. Mas nós adotamos em espírito muitas crianças, quando servimos ao Ministério da Infância, quando servimos as crianças de outra nação, quando servimos a mulheres, a jovens, a irmãs que casaram, que vão casar, quando paramos para ouvir as nossas anciãs. Isso é o espírito de adoção. A unidade é o espírito de adoção. Aonde eu não olho o histórico, porque a criança eu não vou olhar o histórico, ok? A criança eu não vou olhar o histórico que ela passou, eu vou adotá-la e dar um destino a ela, como está escrito no Evangelho, né? Pais e mães de destino. Então, o que muda isso para o cenário da igreja? Nada. Quando eu conheço vocês, eu adoto vocês em espírito, independente do histórico, da dificuldade. Nós não queremos ser iguais, nós queremos ser unidas. E isso é o espírito de adoção. E que a nossa unidade nos leve para mais perto de Deus. E é muito legal falar isso com vocês nesse comecinho, porque a gente escuta muita coisa, viu, dentro da igreja, né? Você vai adotar a criança, vai vir com os espíritos, não, você tem que repreender. Filho dos outros é muito difícil de criar. Em pleno século 21. E aí a gente, sem perceber, reproduz isso dentro da igreja. Nossa, olha aquela irmã, como é que ela entrou, olha como ela fala, olha como que não sei o quê. Então a gente começa a ver que tem muito mais, é muito mais profundo o que o Senhor quer fazer através das nossas relações. O ferro que afia o ferro, né? O barro que vai sendo amassado, até que nós em Cristo venhamos a ceder que nós somos imperfeitos, somos carrancudos, somos inclinados para o mal, vamos falhar, mas isso não pode nos roubar do Espírito que nos adotou. Se nós entrarmos nesse lugar, nós não vamos precisar mais sair das nossas congregações, nós não precisamos mais sair das nossas igrejas, porque o Espírito do Senhor nos adotou primeiro, para que venhamos a compreender o que nós vamos padecer aqui nessa terra. Então eu também deixo aqui esse recado às irmãs. Vamos olhar para os órfãos, vamos olhar para as viúvas, vamos olhar para a igreja na unidade, não essa unidade que foi pregada muitas vezes
água com açúcar, né? Que tem que ser todo mundo igual, todo mundo certinho. Não, é uma unidade em que quando a gente está aqui, a gente se esforça para que o outro também esteja. Que quando a gente está aqui, a gente está se esforçando para que o outro também consiga entrar neste lugar. Durante muitos anos, irmãs, eu sofri as aflições porque eu carregava uma mensagem que muitas vezes as pessoas não entendiam. E eu nunca esqueço que eu fiz uma oração, eu falava: Senhor, que eles possam ver como eu te vejo. Porque não havia sentido para mim estar numa congregação, estar com vocês, estar em outro lugar, se vocês não estiverem vendo a Cristo primeiro. Então a minha oração sempre é que vocês estejam vendo como eu o vejo, que vocês amem a Ele como eu amo, que vocês anseiem por Ele como eu anseio. E isso é o poder da unidade, porque quando todas nós alcançarmos esse lugar, então conseguiremos sim ter um ambiente profético, um ambiente de cura, um ambiente de revelação. Não há outro motivo para congregarmos, para estarmos juntos, se não formos para empoderarmos uns aos outros na esperança da glória. Que as nossas palavras sejam adornadas de um amor inexplicável e imensurável. Que os nossos louvores nos capacitem a andar um pouco mais. Que as nossas orações nos ensinem a andar mais uma milha pelo outro, a carregar a cama do outro. Porque, irmãs, por mais que nós tenhamos informação, por mais que a gente estude a questão física, emocional, só tem um caminho. A gente vai ter que aprender a suportar aquele que a gente não quer suportar. A gente vai ter que aprender a se submeter àquilo que a gente não quer se submeter. A gente vai ter que aprender a ser esticado. Você pode correr, você pode procurar explicação, falar sobre maldição hereditária. Você pode falar para mim o que você quiser. Lá no final você vai lembrar de mim. Um dia você vai falar: não teve jeito. Gastamos as nossas vidas para aprender que o Evangelho é um suportar. É por isso que o Evangelho é dotado de informações sobre o repouso do Espírito Santo. Você vai ver na Bíblia, em diversas passagens, Jesus falar sobre o repouso do Espírito Santo. Ele cai sobre os nossos ombros, porque Ele sabia que nós íamos precisar suportar esses pesos, essas aflições e essas interferências. E é por isso que nós estamos aqui. Para gerar essa esperança, essa vontade, essa fome. Não dá mais para ficar correndo numa competitividade em que eu estou tão longe que eu não consigo mais puxar a tua mão. Tem gente que corre tanto no Evangelho para fazer, para dar certo. Não, Jesus vai vir, o ambiente vai ser profético. Só que na questão espiritual, essa pessoa ela correu tanto que já não dá tempo de alcançar a mão daquele que não consegue ver ainda. E isso não é vida de igreja. Isso não é Evangelho. O Evangelho fala de alguém que está preparando os seus músculos da fé para que os outros possam correr. A paternidade de Deus fala de pessoas e de uma geração que prepara o caminho para que os outros venham. Nós somos construtores, manifestadores, nós construímos ponte. Nós queremos é que muito mais que a criatura venha e passe conosco. Aquilo que você aprende, aquilo que você recebe, não é para você, é sempre para o outro. E aí a gente cai no tema de hoje. Eu estou transbordando do quê? E para quem? Vamos orar? Mais um pouquinho? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Senhor, nos livra de todo cansaço, de toda perturbação, de toda dúvida. Se há alguém aqui em nosso meio, Senhor, que a enfermidade tem roubado a sua atenção, eu lanço uma ordem sobre todo o inferno, declarando cura, uma cura plena sobre esta mulher.
Se há alguma mulher aqui entre nós, Senhor, que está cansada, que o Senhor traga o bálsamo necessário sobre os seus ombros, sobre a sua estrutura física. Se há alguma mulher aqui, Senhor, em nosso meio, preocupada com as situações de sua casa, com o seu trabalho, com as suas finanças, lança sobre ela, Pai, a calmaria. Lança sobre elas, Pai, a segurança de que elas não foram esquecidas. Porque hoje nós queremos receber de Ti a profundidade do que o Senhor já está fazendo neste lugar. Através dos líderes deste lugar, através dos presbíteros deste lugar, daquelas que se levantaram e oraram por este lugar, Senhor. Nos ajuda a entender. Não, Pai, nós não queremos desperdiçar o que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fome de Ti. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Irmãs, nós temos aqui em nosso meio várias gerações. Jovens, mulheres mais maduras, intermediárias. E isso nos faz refletir que cada uma carrega uma porção de informação. Com o mundo atual, nós estamos recebendo uma enxurrada de informação. É quase que impossível nós encontrarmos numa igreja convertidos, jovens convertidos, que nunca ouviram a palavra de Deus. Abre aspas, uma pregação, um momento numa TV. Em todo tempo, alguém já recebeu a informação do Evangelho. E aí nós podemos cair em dúvidas, nós podemos ficar engodados, cheios de muitas informações. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos concentrar as nossas vidas naquilo que estamos recebendo. Nós precisamos ser maduras e termos autoridade para separar as coisas. Porque os dias que estão por vir são dias muito difíceis, que irão provar não só aquilo que nós cremos, mas verdadeiramente aquilo que nós estamos defendendo. Você não será só mais provada naquilo que você acha que é difícil, como por exemplo uma dificuldade financeira. Você será provado na sua sabedoria. Satanás e seus demônios, eles vão começar a testar se aquilo que você está consumindo fala verdadeiramente do que você crê. Porque é quase que impossível. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar ouvindo outra palavra, outras canções, outros conselhos. É aquela enxurrada de informação. E nós precisamos ter maturidade para saber separar e colocar as coisas no lugar. Porque a dúvida, ela pode até anteceder a sabedoria, porque quando você fica em dúvida, você vai atrás da informação. Só que informação é fonte. E se você não souber buscar a informação da fonte certa, a dúvida precede a sua morte. E por que eu estou trazendo isso nessa noite? Porque se nós não colocarmos essas estacas, esses pilares nas nossas vidas, tudo que a gente começar a produzir, a gente só vai repetir. E presta atenção nessa noite, mulher, independente de quanto tempo você tem em Cristo. Não importa se você não é líder, não importa se você não é pastora, não importa. O que importa é que um dia você recebeu o Senhor, você levantou sua mão e conscientemente falou: Jesus, eu te recebo. A partir daí uma chave virou na sua vida, você foi adotada. Só que a Bíblia vai mais profundo, ela fala assim: você recebeu o que a Bíblia diz? Você recebeu o poder. Aquele que recebe o poder não pode repetir coisas em vão. Aquele que recebe poder está apto para
para manifestar. Nós não estamos aqui como filhos e filhas de Deus para repetir processos, não. O que o povo passou no Egito, a gente vai passar. O que o povo repete, aquele que erra, repete aquele que não faz a lição de casa, aquele que está habilitado e aprovado, manifesta. Porque a manifestação fala de mulheres e homens que estão recebendo a revelação através da palavra de Deus. Então eu estou trazendo você para a primeira pilar que você precisa estacar na sua vida com profundidade a partir de hoje, que é a palavra de Deus, a teologia, o evangelho de Deus como centro de tudo. Se você ainda não consegue dedicar um tempo da sua vida à leitura bíblica, e entenda, mulher, eu não estou falando de ler um versículo que alguém te mandou no grupo da família ou no grupo da igreja. Eu estou falando você se separar, pegar a sua Bíblia, orar para que o Espírito Santo abra o seu entendimento e se deleitar à leitura. Se você não tem isso, eu espero que você use essa noite para ansiar por isso. Porque os dias que estão por vir, segundo a palavra de Deus, fala de dias em que encontrarão as loucas e as prudentes, que falam daquelas que guardam consigo algo que elas não podem dividir. E a única coisa que a gente recebe e não pode dividir com o outro é uma manifestação que nós recebemos ao ler o Evangelho e recebermos uma revelação para o nosso crescimento. Eu não consigo. Aquilo que eu vivo, aquilo que o Senhor transforma em mim é para mim. Eu não consigo dividir com você. E lembre-se disso. É isso que fará você suportar o dia mau. As canções passam, os eventos passam, o chá de mulher vai passar. Mas o que nos sustentará é o cálcio que calcifica os nossos ossos, chamado pão, chamado verbo, chamado palavra de Deus. E talvez você tenha aquele entendimento de que, pastor, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo, eu não tenho entendimento, a coisa não flui. Busque ajuda, peça socorro, ore para que esse entendimento venha sobre você. Nunca, em momento algum, o Senhor fez separação entre as mulheres e a palavra de Deus. E hoje tem sido urgente, porque há muitas mulheres eloquentes na palavra, falando coisas aleatórias, e nós recebendo assim, de monte, e reproduzindo. Por isso que eu estou falando sobre a sua vida. Você não foi chamada para repetir nada, você foi chamada para manifestar. Até essa palavra que está sendo falada aqui hoje, você tem que não recebê-la no sentido de que, não, tudo que ela falou ali tá. Não, você recebe, você examina, e sobre a sua vida você determina e manifesta. Você anda sobre uma palavra que o Senhor lança sobre você, e não sobre qualquer coisa que eu ou qualquer outra pessoa que você ouve lá fora falar. Isso é maturidade. Isso é o manejar das nossas espadas. Estaca, aprofunda essa coluna. Levanta ela se você ainda não levantou, porque ela te sustentará nos dias maus e até a volta do Senhor. A segunda coluna que nós precisamos levantar é sobre os cansados. Os cansados estão distraídos, e os distraídos serão tragados. Presta muita atenção nisso que eu vou falar. Desde 2018, o Senhor não me deixa mais, missionária, sair desta palavra. Eu fiquei durante 4 anos no Evangelho de Lucas, eu não conseguia sair de lá, e todas as minhas ministrações eram voltadas a Ele. Esse alerta hoje é revelado através de dados. O Brasil
é o segundo maior país adoecido em saúde mental. Como que pode um país que lá fora é conhecido como o país alegre, das pessoas alegres, do calor do brasileiro, das músicas, do carnaval, ser considerado um país tão doente nas emoções? E quando um governo como o nosso revela um dado desse, quando um órgão, que é o órgão da saúde, revela um número desse, o cristão está embutido nesse número. Automaticamente, por sermos um país doente em saúde mental, também somos o país com um grande número de divórcio. Também somos um país com um grande número de mulheres que são mulheres solo, que criam seus filhos sozinhos, e isso agora virou uma medalha de honra ao mérito. E se você compreende a Bíblia, você vai ver que isso tudo está fora dos princípios de Deus para nós. Nós temos muita fé para a gente se levantar aqui e orar por uma irmã que chegar para a gente e falar assim: pastora, eu estou passando por uma necessidade financeira e eu estou com uma proposta de arranjar mais um emprego. Eu trabalho de manhã, de tarde, e tem uma proposta para eu trabalhar à noite. Aí a gente fica compadecida, né? Com dó da irmã, junta as irmãs do ciclo de oração e faz o quê? Nós ora por ela, para Deus abrir essa porta, para ela se matar de trabalhar. Porque a gente crê que quando ela chegar no domingo aqui na igreja, ela não vai estar acabada. Aí quando você vê a irmã no cantinho lá bocejando, você mete o pau nela, porque ela não está prestando atenção, porque ela não está rendendo. Irmãos, fisicamente, humanamente, espiritualmente, cansados não conseguem contemplar a glória. A nossa fé, ela tem que estar apontada para uma fé que fala assim: o Senhor vai te dar o sustento com o que você tem. Se você estiver gastando a sua vida em prol do seu reino, não vai te faltar nada, porque essa é a garantia. Só que a gente está tão longe da palavra que a gente se envergonha e não ora. Pois não? Tá bom com o papai lá. Eu vou lá depois. Vai lá com o papai. A gente se envergonha porque o nosso país é um país que a desigualdade social é muito grande. É muito grande. E aí a gente começou a pregar, que aí é o que eu falo, começou a repetir e não a manifestar coisas erradas, como: não, só orar não pode, porque a Bíblia fala que você tem que dar a comida. Então a gente não pode só orar pela irmã que precisa do emprego. Não, a gente tem que dar o emprego, a gente tem que fazer, a gente tem que acontecer. Há uma necessidade da gente se sentir útil, antes de perguntar para Deus se Ele quer que ela se sinta útil naquilo que ela precisa fazer lá fora, em vez de fazer dentro do reino. Parece até um xingamento. Eu lembro que quando eu parei de trabalhar na CLT, eu sou engenheira por profissão, trabalhei 12 anos no Porto de Santos. Achava o máximo aquilo, pastor. Ficava horas, meu sonho era liderar e blá blá blá. E depois que nós entramos à frente do ministério em Santos com o pastor Ricardo Israel, eu já não estava mais dando conta. Não dava com qualidade. Entre estudar, ter tempo para meditar, estar em congressos e atender a igreja, não dava mais. Então eu falei com o Senhor. Falei: Senhor, dia tal, se o Senhor não intervir, eu estou fechando a CLT. Aconteceu, normalmente, irmãs, sem firula, né? O céu não desceu, eu não subi, foi tranquilo, assim, humanamente. E isso incomodava as pessoas. Como é que você saiu do emprego sem ter uma palavra? Como é que tu vai sustentar a tua casa sem ter uma palavra? Mas Deus falou para você que era para você sair. Por isso que eu estou falando para vocês: estejam próximas da palavra, porque você será provado na sabedoria que você carrega. Porque se eu não tivesse sabedoria, eu ia entrar em dúvida.
Porque essas pessoas me sondavam com coisas bíblicas. Você recebeu uma direção de Deus? Alguém revelou? Deus falou? Eu travei só uma vez, irmã. Só a primeira vez. Caramba, eu não tinha nada, né? Meu Deus, agora vai vir tudo sobre mim, vai faltar tudo na minha casa, vai... E aí eu fui para casa cabisbaixa. E foi no mesmo dia que eu tinha recebido a primeira cesta básica da igreja. Toda sem graça, né? Os irmãos se juntaram, fizeram a primeira cesta, todo mundo feliz, eu toda acanhada. Não precisava, faltando tudo em casa. Não precisava, né? Aquela coisa polida, que está tudo sob controle. E ali o Senhor falou: te falta o quê? Você quer viver de quê? De revelação, se a palavra já foi revelada? Se você entendeu que você precisa de tempo para me servir, que é o teu momento, eu não preciso falar mais nada. Eu já te disse, há 2000 anos atrás. Você entende, irmã? Eu não precisei ficar repetindo coisa. Não, Deus falou comigo para eu sair do emprego. Não, era o meu momento. Eu já havia entendido, já havia sabedoria suficiente no meu consciente para eu falar: chega, eu vou esperar mais o quê? Eu vou ficar nesse erro? Então, eu fui lá e fiz. Quando as pessoas me abordavam a respeito disso, aí eu tinha segurança para dizer: o Senhor não precisava falar mais nada, gente. O Senhor já havia se revelado. Eu estou à frente de um ministério, eu preciso de tempo, eu preciso estar bem fisicamente, emocionalmente, e Ele mesmo garantiu que não me faltaria nada. Então eu preciso que Ele desça do alto do trono e fale: saia desse emprego. Algumas coisas, irmãs, não vai mais precisar ser revelado. É a gente que manifesta. Eu estou repetindo isso aqui de novo para você. Para de repetir coisas. Aprenda do Senhor para manifestar. Para você ter essa maturidade, para você andar naquilo que o Senhor tem para você. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser você. Amanhã a pastora Mônica é enviada para Orlando lá. E aí, quem vai substituir? Quem serão? Quem são os disponíveis? Quem são os remanescentes? E essa segunda pilar, essa segunda coluna que você precisa levantar hoje, é justamente essa. Se há algo que está te cansando, se você está cansado, lembre-se disso, você está distraído. E os distraídos não perceberão a volta do Senhor e os seus sinais. Por isso que eu escrevi aqui, ó: os cansados estão distraídos. Os distraídos serão facilmente tragados. Alguma das irmãs aqui já fumou na vida? Cigarrinho, não precisa, não revela o resto não, para não ficar feio. Segura aí. O que é um trago, missionária? Só um. Então, passa despercebido. Você só está cansadinha hoje, aí você faltou no culto. Você só está cansadinha hoje, deixou de orar. Você só está cansadinha hoje, aí deixou de jejuar. É só um traguinho. Satanás e seus demônios só quer um traguinho. Ele até deixa você na igreja. Ah, mas eu não saí da igreja, então Satanás não está na... Você vai continuar aqui, mas só vem a estrutura óssea, a tua alma, o teu espírito, o teu tempo de contemplação, o teu tempo de separação com o espírito, ó. Então Satanás não está preocupado se você está dentro ou se você está fora da igreja. Ele quer te cansar. Ele quer deixar você distraída. Ele quer te dar argumentos para você começar a olhar para o teu eu. Ai, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso não sei o quê. Eu preciso guardar dinheiro para me cuidar melhor. Aí você vai pensando em dinheiro, você vai fazendo o quê? Você vai trabalhando mais. Porque eu quero que levante a mão aqui quem está cansado porque passou uma semana viajando em Paris. Eu quero que levante a mão quem está cansado porque passou 5 dias no spa. Nós estamos cansadas porque nós estamos trabalhando demais. E o objetivo do nosso trabalho é a herança, que é aquela ao qual a praga corrói. Outro dia eu falava com um casal da igreja, eu falei: poxa, vocês estão sumidos, o que aconteceu? Nossa, pastora, eu estou trabalhando demais, ora por mim. Aí deu ruim. Falei: você quer que eu ore mesmo? Porque se eu orar, arriscado de você ser mandado embora. Nossa, pastora, que horror. Uai,
Você some da igreja. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Você fala para mim que você está trabalhando demais, automaticamente, irmão, eu manifesto o reino e eu vou querer que você venha para ele. Então, se é o teu olho que está fazendo pecar, arranca. E nós podemos voltar, isso é cíclico, né? Teve vezes que, trabalhando agora autônoma, eu me enchi de trabalho, e aí vinha o chicotinho de Deus, né? A varinha do bom pastor. Volta. Meteu a mão ali, eu tiro. Porque você deu um passo. Você lançou seus pães sobre as águas. Então agora você vai viver de mim. Então cuidado, porque você vive o que você prega. Então nós temos que estar com essas colunas firmes da teologia e da contemplação, para que possamos verdadeiramente entender o que é esse transbordar de Deus. Esse alerta é para a igreja brasileira. Um país cansado, emocionalmente adoecido, divorciado, não está apto a manifestar o que uma igreja precisa manifestar. São muitas pessoas. E talvez, se não for nenhuma de nós aqui, as que chegarem, nós teremos que estar prontas para recebê-las com ousadia. Não é isso que você precisa, é assim que você tem que alinhar a sua casa. Nós somos tradicionais, nós somos pentecostais, nós somos barulhentos mesmo, nós expulsamos demônios, e se tivermos que ser presos na cultura desse país porque manifestamos o nome de Jesus, nós seremos. Essa é a igreja que você quer servir, quer ficar? Mulheres que encorajam mulheres. A palavra é tão necessária, pastora, principalmente no nosso país. Nós recebemos a influência de muitas culturas. Então, cada estado tem uma coisa lúdica. Então, nós temos o folclore, nós temos o carnaval, nós temos muitas coisas lúdicas. Nós temos os filmes, a poesia, as canções, música popular brasileira. E aí a gente vai, sem perceber, trocando a teologia por essas alusões. Só que hoje nós estamos falando de um transbordar de mulheres que entende que a fornalha foi tão real quanto o dia de hoje. Que aquele que sangrou no madeiro foi tão real quanto essa xícara aqui. Nós estamos falando de mulheres que não vivem do lúdico, da fantasia, do folclore, de alegorias, a ponto de crermos que sim, nós estamos caminhando para a nossa Sião, para a nossa Jerusalém celestial. Jesus virá e fará um grande e terrível dia. E sem perceber, por causa da nossa cultura, porque na Europa, apesar dela estar como está hoje, na Europa é muito diferente, por serem um povo mais frio, eles não receberam tantas informações como nós, mas sem perceber nós fizemos isso com as nossas crianças. Elas não precisavam de um culto lúdico, elas só precisavam de um culto pedagógico. Mães, prestem atenção. Pedagogia fala de ensino, a Bíblia fala sobre inculcarmos. Então a gente não precisava de toda aquela alegoria, a gente não precisava vir pintado de palhaços para a igreja, a gente não precisava daquele monte esmilinguido e tudo que eles ficam maravilhados, só que aí eles passam desapercebidos. Eles só precisavam do inculcar, da pedagogia, do fluir do que fazemos. Eles precisavam olhar para nós e ver fazendo tanto aquilo tantas vezes, que eles achariam muito, muito, muito legal fazer aquilo também. Isso é pedagógico. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos fazer o que as crianças fazem. Nós vamos olhar para a Bíblia e achar que ela é uma historinha, que ela é uma fantasia, que ela é lúdica, que já passou, que aconteceu e que não vai acontecer mais. Hoje a gente quase se rasga para ver um paralítico andar. Vocês percebem a dificuldade que é para nós vermos cura em nosso meio, para nós vermos manifestações em nosso meio? É uma dificuldade surreal. E
Ele continua sendo o mesmo. Então por que ainda há essa dificuldade? Eu não consigo crer que foi Jesus que parou, porque eu acredito que a igreja não é cessacionista, nós ainda acreditamos nos dons do Espírito. Então se Ele ainda quer se manifestar através de nós, será que não somos nós que nos acomodamos a não caminhar mais nesse pedido? Quantas vezes você orou para que o Senhor manifestasse em você esses dons? Quanto de ousadia você está recebendo através da sua leitura bíblica, da sua contemplação, do seu momento devocional com Deus, para pedir a Ele esses dons? Porque esse chamamento é para você também. E nós temos que ansiar. A Bíblia fala sobre aqueles que batem a porta, aquela que vai lá e fica no pé do juiz e se torna chata até que ele abra. Nós somos daqueles ao qual a gente insiste. A palavra fala, na tradução mesmo da palavra, perturbadores. A gente incomoda o Senhor, porque reconhecemos que sem o que Ele tem para nós, nós não podemos fazer nada. E nós não podemos perder essa oportunidade. E se você não tem feito isso, ou se você parou de praticar isso, volte a praticar. Isso também fala de quem está transbordando o que recebeu. A ânsia, a vontade de manifestar os seus dons, fala daqueles que estão caminhando. Porque os apóstolos, de tanto caminhar com o Senhor e ver o que Ele fazia, ansiavam para ser como Ele, ansiavam para receber dEle e fazer como Ele fazia. Só que nós somos aqueles bem-aventurados, que nós não precisamos ver, lembram? A Bíblia fala que nós, mulheres, somos bem-aventuradas porque eles precisaram ver, a gente não. Então Ele está falando assim, vocês nem precisaram ver, e porque eu ordenei, você fará coisas maiores do que eu, o Senhor, fiz. É esse lugar de acesso, de poder, que nós precisamos ter ciúmes, puxar para nós, cobrar do Senhor, entrar no vale e brigar com Ele até sairmos feridas. Mas olha, Senhor, eu quero manifestar, eu quero fazer, eu quero estar lá, eu quero ser a Tua luz, eu quero manifestar, eu quero receber as Tuas revelações, eu quero verdadeiramente transbordar do que o Senhor tem para mim, para o outro, para que eles vejam, para que os outros se acheguem, para que o Evangelho seja levado, para que seja pregado as boas novas. Se você levantar essas duas colunas e tiver fé suficiente para fazer com que elas não caiam jamais, a sua vida vai ser um repleto transbordar. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo o quanto é precioso o que nós precisamos resgatar com urgência e termos essa ousadia de manifestar isso uma nas outras. E agora, tendo a consciência dessas duas pilares e falando justamente sobre o repetir, quando a pastora falou para mim, Tati, nós estamos trabalhando o tema do transbordar, é automático, já veio na minha cabeça sobre a questão do quanto nós, muitas vezes, queremos nos esvaziar. E hoje eu vou explicar para você que tem uma diferença muito grande do esvaziar e do transbordar. E se você tiver ousadia suficiente, daqui para frente, é só transbordar. Abra comigo a tua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Mas antes eu quero que você olhe para quem está do seu lado, para essa mulher linda, cheirosa que está aí, maravilhosa, que se arrumou, e diga assim para ela: o transbordar é preciso cessar. Para transbordar
primeiro você vai morrer. Não vai precisar esvaziar. Pois quando você morrer, vai transbordar de ti vida. 2 Coríntios 4, a partir do versículo de número 7, minha tradução diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário de Deus seja revelado, e não o nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas nós não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não estamos desesperados. Sim, somos perseguidos, mas não estamos desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: Cris, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Pois tudo é para o nosso benefício, para a graça que será multiplicada por causa de muitos, fará transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação é leve e passageira e produz para nós um peso de glória incomparável e de valor eterno até aí. Então o apóstolo Paulo falou de 3 pontes. Ele falou da morte. Ele falou de cansados que estão gastando a sua vida em prol do reino, mas não estão destruídos. E ele falou da manifestação, que mesmo em meio às nossas aflições, está gerando em nós um peso de glória. E por que eu falei com vocês sobre esvaziar? Mais uma vez, a gente recebe coisas e repete coisas sem entender. É muito comum quando a gente peca, a gente sentir sujeira, a gente sentir uma necessidade de esvaziar-se. É muito comum. É muito comum o pecado fazer um estrago muitas vezes maior do que o poder de Deus. Porque muitas vezes nós replicamos nas nossas vidas o que Pedro replicou quando o Senhor queria lavar os seus pés e ele não se achou digno e pediu que o lavasse por inteiro. Quando nós, irmãs, fazemos essa separação, nós fazemos justiça própria. Veja, em momento algum a Bíblia separou o pecador do lugar de manifestação. Ele separa o pecador do lugar do arrependimento, porque é para lá que a gente tem que correr. Porque ainda que pecando, estamos manifestando. O pecador, quando se arrepende, manifesta a glória. É por isso que o apóstolo Paulo está falando sobre, olha, vocês sofrerão perseguição, vocês serão perseguidos, envergonhados, injustiçados por causa da minha morte, e automaticamente vocês morrerão por mim. Vocês irão se anular por amor de mim. Mas fiquem tranquilos, toda essa dor vai gerar em vocês esse peso de glória. Esse peso de glória é o que transborda em nós a sua graça. Então já não há mais a necessidade de você se esvaziar. Há uma necessidade de você se arrepender. Hoje eu quero fazer um convite.
Você já parou para pensar se toda vez que você pecasse, se sentisse suja e olhasse para o teu pecado, eu errei com o Senhor, eu prostituí, eu roubei, eu menti, eu bati, e em vez de querer se esvaziar e entrar naquele ambiente que a gente fica melancólico, emotivo, ai, não tem lugar para mim, não tem jeito para mim, e se você invertesse isso, com o entendimento de manifestar que você é pecador, dependente do Senhor, entrasse no lugar de arrependimento e através dessa dor, você começasse a manifestar a glória dele. Porque, irmãs, aquilo que transborda é o que está cheio. Leva um tempo para transbordar. Você vai enchendo, você vai enchendo, você vai enchendo. Então, se você não compreender isso, é quase que você estivesse invalidando o que o Espírito Santo já está fazendo em você. Ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai confrontando, ele vai te moldando, ele vai abrindo o teu entendimento, ele vai buscando você. Hoje você está aqui por causa dele, constrangeu você, trouxe você em amor, te deu fôlego de vida, consolou você, trouxe como amigo para cá. Até muitas vezes inconscientemente, sem você nem perceber, já está no automático. Então, quando o pecador se arrepende, é muito mais festa no céu do que aquele que vem ao Senhor pela primeira vez. Por quê? Porque o ciclo não para. Aquilo que ele recebeu, ele se arrepende por causa do pecado e continua manifestando, e continua transbordando, e continua vindo para fora. É isso que o Senhor fala, não se esvazie, mortifique-se. Quando o Jó fala sobre o trigo que precisa morrer, que é o nosso Senhor Jesus, ele está falando assim, olha, a semente ela morre, vocês sabiam disso? A semente para germinar ela morre, mas o que está no interior dela é o que dá vida. Então é o que está em você que deu vida. Você morre, mas você não esvazia. Por quê? Lembra do que eu falei no começo? Desde o primeiro dia em que você levantou sua mão consciente. Você não fez isso bêbada, né? Porque se você fez isso bêbada, nós vamos fazer você receber o Senhor Jesus de novo. E olha que tem bêbado que o Espírito Santo tira, né? A embriaguez. Eu conheço. O pastor Naná fazia muito evangelismo na rua. Ele tomava muito bolado de bêbado, né, amor? Mas bêbado revelava para ele, falava de Jesus para ele. Ele que recebia. Se você levantou sua mão e recebeu, a garantia do Senhor não minha, sobre vós está o poder de ser feito filho. Poder, não reduza o poder a filho, eu sou só filho. Não, é um poder. Esse poder é o que te faz arrepender-se dos seus pecados. É aonde o Espírito Santo faz morada. Então quando você morre, sai de você o que germina para que o outro tenha vida. Porque quando Jesus morreu, morreu para que você tivesse vida. Quando você morre para você, para suas vaidades, para o seu orgulho, para os seus preceitos, para suas vaidades, você morre para que o outro tenha vida. O parto é quase uma morte para que o outro tenha vida. A quantidade de sangue que uma mulher perde numa cesárea ou num parto natural é quase que mais do que 7 balas. Já foi constatado pela ciência. A nossa vida é de morte em morte, renovados em vida. É o anular-se para Cristo para que o outro possa viver. É o calar-se para que o outro possa falar. É o submeter-se para que o outro possa exercer. Se você fizer isso na sua justiça, no seu entendimento pessoal, você não vai suportar. E aí começam os problemas de relacionamento interpessoal. E quando eu falo relacionamento, não só estou falando de casamento, estou falando disso aqui. Quando você não entende que você está morrendo para Cristo para poder me ouvir, qualquer coisa que eu falar aqui vai ofender você. E aí você não consegue gerar vida. Porque quem está ofendido não consegue morrer. Porque você está se segurando naquilo que está te consumindo. Aí sim você acha que tem que se esvaziar.
quando na verdade há um convite bíblico para você transbordar, mesmo que o seu cenário atual seja um cenário de enfermidade, de pecado, de manchas, de tristeza, de depressão, de ansiedade. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre esse transbordar. Como que você pode achar que o Espírito Santo procurou você para fazer morada e ficar escondido? Ele achou um sofá aí dentro de você, ligou a Netflix e está maratonando, mulher. Aqueles incômodos que você sente, aquelas noites mal dormidas, aquela gripe que veio do nada, é o Espírito Santo te incomodando. Essa causa na justiça é o Espírito Santo te chamando. Infelizmente, é difícil da gente conciliar isso, mas são essas aflições que estão gerando em nós esse peso de glória. Não há outro caminho, é melhor a gente aceitar agora. Só que veja bem, quando as pessoas falam assim, crente é tudo triste, aquelas musiquinhas, nananã. Por isso que eu gosto dos pentecostal, né? A gente chega nas assembleias de Deus, sai até forró. Não! As minhas aflições geram um peso de glória que Ele não me deixa ficar parado. A tristeza salta de alegria, a enfermidade vai embora, o cego volta a ver, o morto a viver. Tem como ser triste? Peraí, a consciência que eu tenho de que as minhas aflições geram um peso de glória não podem me entristecer, porque eu não sou desse mundo, eu não vivo isso aqui vai passar, isso aqui vai passar, encuca na tua cabeça, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar. Mas aquela promessa de que Ele voltará para nos buscar, essa não, essa está comigo. Viu? Porque não é mais sobre nos esvaziarmos. Esse tempo já passou. Talvez para gerações anteriores a gente estava precisando. Agora não. Eu estou querendo manifestar através de vós. Enchei-vos da revelação. Como que vocês vão revelar se a teologia já não é mais praticada dentro de casa? Se o tempo que você lê a Bíblia é só na igreja? Se você está cansado porque você está assumindo coisas além, porque já te falta fé para pedir que o Senhor te abasteça? Eu não estou pregando pobreza, não entenda isso. Eu só quero dizer a você que os finais dos tempos falam de um reino sem formosura, desprezível. Você não vai estar bonitinho, as coisas não vai estar legal para o nosso lado, não, porque os fins dos tempos também falam de uma grande perseguição e de uma grande rejeição. Um povo, para ser rejeitado pela sociedade e ser despremível, você pode ter certeza que nós não vai estar no Botox, irmã. Então esse é o nosso tempo. Preparar as aljavas, os despojos de guerra, erguer as nossas cabeças, adornar as nossas vestes e entender que quando a gente morre, morre por causa dele, para que esta morte gere vida no outro. O que precisamos compreender é que a profundidade do poder de Deus, ela é muito maior do que o estrago que o pecado fez em você. A maior zona de perigo é o pecador não conseguir encontrar lugar para perdão. Há uma prática estabelecida para isso, que não pode ser esquecida. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Existe muita gente ferida na igreja porque diz assim: eu confessei meu pecado, o pastor foi lá e pregou de púlpito. Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou defendendo o pastor, eu só estou querendo dizer que ali você morre para que outros tenham vida. A gente passa vergonha, exposição, a gente é mal compreendido. Ixi! Mas a prática não pode ser abandonada por causa disso. Eu lembro que eu passei uma dificuldade tamanha há uns 2 anos atrás, e eu procurei um pastor, grande amigo meu, um ancião, um homem muito tradicional, e eu sempre gosto de procurar esses homens, porque eu sou muito sanguínea, então eu já vou naqueles que vão
fica quieta, cala a boca, sabe? Aqueles, cala a boca para Jesus te abençoar. E aí procurei ele e conversei, e aí o homem não falou nada e depois sumiu. Assim, sumiu, uns 3 meses. 3 meses depois ele me manda uma mensagem. E ele diz assim: quando você confessou os seus pecados, ali o Senhor já fez. Eu tenho certeza que você gemeu esses meses aguardando uma resposta minha. E se eu intervisse, você ia confiar na minha palavra e não no que Deus tinha para você. Então a prática não pode ser abandonada. Se o pastor errou por expor você, ele errou. Morra você, cure-se, busque no Senhor a cura, mas não abandone a prática pelos erros do outro. E só encontra lugar de descanso o pecador que confessa os seus pecados. A prática da igreja católica romana de procurar o padre para se confessar, ainda que em moldes meio tortos, é a realidade da prática bíblica. Você procura homens e mulheres com uma vida em santidade, retas, e confessa. Se ela não entender, se ela falar o que você não gostar, vai embora para casa, briga com Deus, chora com Deus, mas a tua parte foi feita. As cinzas são colocadas sobre as nossas cabeças e as vestes de alegria são colocadas em nós. Aí mais uma vez a confirmação aqui nessa noite. Então já não é mais só sobre o esvaziar-se, mas é o confessar-se. E para confessar, para tomar essa prática de volta, tem que ter muita ousadia, tem que ter muita maturidade. Maduro não é aquele que está aqui pregando sabiamente, não. Maduro é aquele que reconhece seu pecado, confessa e deixa, e consegue seguir a sua vida sem ficar na murmuração. Hoje o que eu mais tenho tentado fazer na minha vida, pastora, é não murmurar. Porque eu sou uma pessoa que, nem que eu murmuro falando mal, é que eu fico conversando comigo mesmo. Não, mas e acorda e esquece a louça, daqui a pouco o naná chega, a chaleira está indo, a criança já está em cima do telhado, né? O que tu estava fazendo, mulher? Vixe, eu estava conversando comigo. Isso é um tipo de murmuração que não vai dar em lugar nenhum. Se eu tivesse gastado aquele tempo para orar, para buscar a justiça de Deus, para falar para Deus sobre a minha cidade, para manifestar a sua glória e me encher dele, eu não tinha ficado naquela murmuração. É para esse lugar que nós temos que correr. Aquele que não busca confessar os seus pecados, aquele que não encontra lugar de perdão, manifesta a sua justiça própria e não permite com que Deus lave você por inteiro. Você fica tentando lavar aquilo que o Senhor já lavou, porque não se sente digna de receber aquilo que não é sobre dignidade. Não é sobre dignidade. Melhor do que Kauai, né? Vai que entra o Kauai. Aí a pastora se revela, né? Faz as dancinhas. Não é sobre o lavar-se por inteiro, mas correr para este lugar. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas receberam o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. E o Espírito do soberano Senhor que está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com os corações quebrantados, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da boa vontade do Senhor e o dia de sua vingança, e para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados de carvalho da justiça, plantio do Senhor,
para a manifestação e o transbordar da sua glória. Isaías 61, do 1 ao 3. Para falar de transbordar e entender essa profundidade, hoje nós neutralizamos o esvaziar-se, o não sentirmos digna, a necessidade de procurar algo mais, quando tudo que temos já está em nós. Se essa mesa cura, ela cura porque você manifestou. Se essa mesa revela, ela revela porque você ansiou. Se essa mesa, ela manifesta, se essa mesa ela é profética, ela é porque você se levantou. Todo o processo do peso da glória de Deus é um processo matemático. Primeiro vocês manifestam e eu venho. Primeiro vocês atuam e eu vou. É um lançar. Agora é com vocês. Agora vocês vão. E eu estarei com vocês. Nunca ele disse eu vou e aí vocês podem ficar tranquilo que eu irei e estarei com vocês. Não, não, não. É sempre um empurrar do Senhor. É sempre um vamos. Ergam-se, marche, eu estou à frente. A garantia do Senhor é sempre no passado. Eu já fui, eu já fiz, eu já venci, eu já ganhei, eu já falei. Então agora vocês estão para o futuro. É com vocês. Atuem, manifestem, transbordem, morram para que os outros vivam, estejam levando as boas novas para os cansados, para os aflitos, para os tristes e deprimidos. Levem as boas novas, falem do dia da minha vingança. Atuem, porque eu já estabeleci entre vocês o que eu precisava estabelecer. E quando isso se completar, então eu estarei entre vós. As mensagens emocionais vão passar. As canções poéticas vão passar. E vai nos restar só isso. Se você não conseguir transbordar do amor de Deus ao ler a sua palavra, como você acha que você vai manter o que você precisa manter para que Ele te encontre em santidade? Porque somente em santidade veremos ao Senhor. A santidade não fala de dignidade. Lembrem-se disso. É uma linha muito fina. E porque a gente sempre quer ficar chicoteando as nossas costas, a gente tem uma linha de replicar, né? Isso, mete a vara, faz não sei o quê. A gente acha que só assim é a correção. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmã. Não há nada mais corretivo do que tu tirar a tua túnica e dar para o outro. Sabe o que a Bíblia está falando? Às vezes você gasta tempo tentando convencer alguém, corrigir alguém, mostrar a tua razão, mas se você se compadecesse só do amor diante daquele que te machucou, nossa, você não tem noção do estrago que isso faz. É cultural do brasileiro ter a necessidade da repreensão na base do chicote. Mas nós somos ensinados por o evangelho de um homem que é manso, longânimo, humilde no seu falar. Existem pessoas que falam assim: pastora, mas se eu falar assim com fulano de tal, ele nunca vai mudar. Aí eu falo para ela: que bom, porque se ele mudar através do que você está falando e não do que Deus está manifestando, a probabilidade dele voltar a ser que ele era é muito grande. Eu não estou aqui falando para você mudar. Eu só estou manifestando. E em cada uma o Senhor está construindo algo. Que amanhã já vai ter outra forma. Que quando você orar já vai ter outro sentido. Então o pregar das boas novas, a pregação, a ministração, os louvores, não falam de pessoas que estão querendo mudar pessoas, mas falam de pessoas que morreram tanto para si, que estão manifestando a glória, e a glória transforma
transforma você. O Evangelho não muda ninguém. O Evangelho transforma, porque a transformação é um ato que não volta mais. A mudança você pode mudar hoje, volta amanhã, porque você foi muitas vezes emocionalmente tocado. Você estava num dia cansado, aflito, alguém falou alguma coisa, tocou você, você aceitou. Agora a transformação é aquilo que acontece e você não consegue mais voltar atrás. É algo que você anseia todos os dias, porque é uma transformação. Esse é o verdadeiro transbordar do Senhor em nós. É aquilo que você não consegue, porque é mais forte do que você. Todas as vezes em que a Bíblia fala daquilo que não suporta, ela usa como exemplo o barro e o vaso. São contendas ou o cálice. Quando o salmista fala, no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele está falando de alguém que entendeu que os seus pensamentos precisam ser ungidos, que as suas emoções precisam ser bloqueadas. Automaticamente ele está anulando a ele para que o Senhor transborde. O vaso nunca foi colocado na Bíblia como um vaso de aço, nem de metal, é sempre o barro, porque o barro fala da nossa humanidade. Então a sua humanidade não é anulada para que o poder dele entre. Pelo contrário, a sua humanidade é transformada, porque é a sua humanidade que vai ser morta para que haja vida em você. Quando o Senhor Jesus veio, Ele veio como homem, Ele veio como vaso, Ele veio como barro, Ele veio como nós, para que nós possássemos ver através dele o que o peso da glória de Deus geraria nele. E todas as aflições dele foi passado como barro. E todas as vezes em que nós falamos sobre Jeremias e aqueles que descem na casa do oleiro, fala do barro, fala do vaso, porque fala da nossa humanidade. E a humanidade não fala se somos dignos ou não, mas fala sobre homens e mulheres que estão buscando ser santos. Santo não é digno, santo é separado. Separado porque está contemplando, porque está recebendo, porque está manifestando, e aí está transbordando. Você não é digna mesmo. Você não conseguiria, você não ia resistir. Você não é digna, você é santa, você é santo, você está sendo chamado para um lugar de separação, para contemplar aquele que é digno. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado, é Ele, não é nós. Então, porque Ele é digno, eu me aproximo dEle para manifestar igual a Ele. E houve a necessidade de Jesus vir a nós como homem, como barro, como vaso, para receber e conter e encher das aflições desse mundo, para que nós, todas as vezes, lembrássemos disso. Olha, Ele morreu, eu vou morrer, a minha morte também vai gerar vida, porque Ele morreu, eu morrerei, Ele manifestou, eu manifestarei, Ele transbordou, eu irei transbordar. E a única vez que o Senhor quis se esvaziar, que foi quando Ele pediu para afastar o cálice, lembram-se? Ali automaticamente Ele falou, não, Senhor, cumpre. Então todas as vezes que o pecado pesar, que o cansaço bater, não afaste o cálice, não é necessário esvaziar-se. Faça com que o Senhor cumpra o querer dEle em você, até que você transborde, até que Ele seja irresistível, até que já não haja mais outro caminho e o único lugar que você queira correr é para Ele. A manifestação e o transbordar de sua palavra são para os nossos filhos, são para os nossos queridos, são para a extensão da nossa casa, que é a igreja. É para um chá como o de hoje.
todos os dias, até que Ele vem. Hoje você consegue trocar o esvaziar-se pelo transbordar-se? Hoje você entende esse peso de glória que o Senhor está falando? E é muito comum, quando a gente fala sobre glória de Deus, a gente achar que nós estamos falando sobre o que é bonito. Às vezes, quando a gente faz uma viagem para um lugar muito bonito, a gente fala assim: nossa, olha como Deus é lindo, esse sol, essa cachoeira. A glória não fala sobre beleza nesse sentido. Porque o apóstolo Paulo até repreendeu o povo quando perguntaram: se não houver mais quem pregue, e aquelas pessoas que nunca foram alcançadas? O apóstolo Paulo, irmã, chamou estes de indesculpáveis, porque ele diz que a terra não é Cancún, não é as dunas lá de Fortaleza do Ceará, não, a terra, toda a terra está cheia da sua glória, e ela se manifesta por causa dos seus filhos. Então não é sobre a natureza, sobre a viagem bonita, sobre a Torre Eiffel, não. A partir de hoje você precisa entender que a glória do nosso Senhor, que está em toda a terra, faz parte da manifestação até das minhas aflições, do pecador que confessa o seu pecado. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O que te vem à mente quando o salmista fala isso? Você acha que ele está falando sobre um lugar bonito? O vale da sombra da morte deve ser o teu pior pesadelo, a tua pior visão. Não temerei, tu és o meu cajado, tu vai à minha frente, o Senhor está comigo. No vale da sombra da morte eu declararei, eu manifestarei, eu verei a tua glória. Nos piores dias da tua vida, você pode falar da glória dele, porque você não precisa ver o que é belo, porque ele é o belo. A manifestação da glória de Deus é vê-lo em todos nós. Todos. Então aqueles que julgarem não ter recebido, não ter visto a Deus, são indesculpáveis, porque nós estamos manifestando a sua glória. Muito mais do que só um lugar geograficamente bonito. Aquele que morreu por nós não te fez um convite para esvaziar-se. Aquele que morreu por nós, olhando para você nessa noite, continua a chamar você para um transbordar, para um ansiar, para um retomar as práticas, para nós voltarmos à nossa origem. Aquele que morreu por nós nunca te chamou de digna, ele te chamou de filha. A dignidade fala da justiça dos homens, porque muitas vezes a pessoa, ela por uma aparência parece digna, mas o seu caráter está corrompido. Então nós não podemos quebrar um princípio para restaurar o outro ou para estabelecer outro. Nós precisamos, ainda que nós não venhamos a parecer digna, correr para ele, que o nosso caráter precisa ser transformado, as nossas atitudes precisam ser transformadas. Eu preciso confessar os meus pecados e por ele transbordar de amor nesta terra. Eu já estou terminando, já até passei do horário. Mas se você sair daqui hoje lembrando das duas colunas que você precisa levantar e das práticas que você precisa manifestar, eu garanto a você
que nunca mais os seus dias serão iguais. Há uma grande oportunidade nessa mesa hoje, do Senhor virar chaves em ministérios. Porque nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Agora, passagem é uma pessoa que ela está correndo e quer ir para outro lugar. Não, o tempo necessário nós ficaremos para manifestar o que é necessário. E há sobre você esse chamamento de erguer-se, de proclamar, de profetizar. Apóstolo Paulo ainda nos últimos dias, ainda revelou às suas igrejas. Talvez nem todos vocês falem em línguas. Talvez todos vocês não alcancem todos os dons. Mas todos vocês receberam um chamamento. Profetizem a minha palavra. Então todas nós fomos convocadas para profetizar segundo a sua palavra. E a sua palavra diz: proclamem a minha justiça, preguem as boas novas, falem que eu estou voltando, diga ao ímpio a verdade, preguem à criatura a minha justiça, lance os seus pães e falem para as pessoas quem eu sou e o que eu estou fazendo. O profetizar é a justiça do justo juiz. Não se envergonhe mais quando alguém te procurar pedindo para você orar por uma situação que você compreende que não é de Deus. Tenha ousadia para declarar sobre aquela pessoa a justiça de Deus. Vamos romper com o emocional e aprender a ser ousados e maduros. Que nós, a partir de hoje, ao abrirmos a Bíblia, venhamos a ser tomadas por um poder sobrenatural, em que a gente não depende mais de uma coceguinha na nossa alma. Ei, alma, porque está abatida, porque está melancólica, porque está cabisbaixa. Ei, olha, ele morreu, vamos morrer com ele. Então se alegra no dia do luto. Então faça com que os teus dias ruins se transformem em bondade nessa terra, porque não há outro caminho. É isso que foi destinado a nós. Morrer com ele é lucro, viver para ele é tudo. E nós rejeitamos os outros manjares e as outras belezas, porque toda aflição é momentânea, passa, mas está gerando em nós esse peso de glória, que não está nos tornando digna, mas santa, porque nós temos um chamamento de filhas. E que não haja mais sobre nós a justiça própria. Tem lugar para o pecador se arrepender. Tem lugar para o pecador manifestar. Tem lugar para o pecador transbordar. A igreja dos pecadores que entendem o seu lugar de confessar está voltando. Daquele que o amor corrige e não mais o punho firme e fechado para lacerar as costas do outro e achar que isso é contemplação. Chegou o tempo de gastarmos as nossas vidas em contemplar, em nos separarmos em lugares escuros, em lugares quietos, em lugares silenciosos, para que Ele se manifeste, para que Ele se revele, e assim nós possamos andar sobre uma palavra. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Se você entender, se ajoelhe. Você entender, chore. Se você entender, coloque sua mão sobre a sua cabeça. Manifeste os seus atos proféticos ao seu favor. Profetize sobre a sua vida, sobre o seu lar. Profetize sobre esta igreja.